Glória a Deus. Deixa eu consertar. Boa noite, IPA Brasil. Boa noite. Boa noite a todos. Deus abençoe meus irmãos. Deus abençoe. Glória a Deus. O tecladista vai ficar comigo, né? Ah, vai. Que bom. Glória a Deus. Que alegria estar aqui junto com vocês nessa noite tão especial, nesse propósito, nessa direção que o Senhor estabeleceu para essa igreja, para esse ministério. E depois de uma palavra profética que mexeu muito com a estrutura dos nossos corações, né? Não só com vocês, mas também comigo, viu? Mexeu muito comigo e glórias ao Senhor. Eu me sinto muito honrado de poder estar aqui novamente nessa casa tão linda, esse lugar tão especial, com os pastores, os líderes, o apóstolo, a apóstola. Deus abençoe. Vocês cuidam tão bem de nós. Obrigado, pastor Marcelo, a nossa pastora. Obrigado pelo cuidado, toda a excelência de vocês, né? E hoje eu quase me perdi dentro desse lugar, Jesus. Quase que eu me perdi, que eu entrei ali no estacionamento e aí eu fiquei ali, falou, entra por essa portinha. Eu entrei e já não sabia mais o que fazer. Tem muito lugar, eu fiquei parado esperando alguém passar. A nossa irmã chegou, nos conduziu e glória a Deus. E isso é profético. Isso é profético, porque daqui a pouco, gente, eu não estou nem aí com o que o inferno está dizendo. Eu não estou nem aí com o que os fofoqueiros de plantão estão dizendo. Eu só sei de uma coisa, daqui a pouco nós vamos ter 3 prédios anexos, assim, ó, um do outro. Eu creio nisso, amém? Eu creio. Vai ser para a glória de Jesus. E o diabo vai ficar mais endiabrado ainda por tudo que Deus vai fazer nesse lugar, amém? Glória a Deus. Vamos lá, eu tenho uma responsabilidade de ministrar a palavra aqui essa noite. E é uma grande responsabilidade. Hoje é o encerramento, é isso? Hoje é o encerramento, meu Deus, coisa boa, né? Na verdade, hoje nós não vamos encerrar. Hoje nós vamos dar início a tudo aquilo que o Senhor preparou para esse ano de 2026. Então você foi só juntando peças. Eu costumo dizer que é um quebra-cabeça profético. Cada dia o Senhor vai nos dando uma peça, vai nos dando uma direção. E hoje nós concluímos esta última peça para iniciarmos esse projeto extraordinário de 2026. Você acredita nisso? Olhe para o irmão que está do teu lado e fale aí para ele: hoje você não está encerrando, você está se preparando para a melhor viagem da tua vida. Você acredita nisso? Você pode aplaudir o nome de Jesus aí? Oh, eu creio. Vamos lá, abra comigo a sua Bíblia. Eu vou ler alguns textos com você e deixa o Espírito Santo conduzir. Eu tenho uma palavra preparada aqui, mas vamos dar liberdade para que o Espírito Santo se manifeste de uma forma que agrade ao coração dele e ministre a sua vida, amém? Vou começar com um texto e deixa o Espírito Santo conduzir. Vamos lá, Mateus capítulo 14, o versículo de número 22. Eu tenho 2 textos principais aqui, e depois nós vamos lendo os demais, deixa o Senhor conduzir. Mateus capítulo 14, versículo de número 22, quem achou dá um glória a Deus aí. A palavra diz assim: e logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco. Opa, vocês leem qual versão? Almeida Corrigida Fiel, ACF, né? Então só um segundinho que eu vou mudar aqui para acompanhar vocês. ACF, pronto. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, tá certo, né? Enquanto despedia a multidão. Perfeito. 23. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado. Guarde bem esta palavra: açoitado pelas ondas. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Próximo, 25. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Uau, que lindo!
andando por cima das águas. 26, e os discípulos vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. 27, Jesus porém lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo. Você pode repetir comigo? Tende bom ânimo, sou eu, não. Uau, gente, que coisa linda, hein? Meu Deus, meu Deus. Eu vou lendo a palavra assim, e o Espírito Santo vai ministrando no meu coração, e a palavra vai ministrando no meu coração, e eu começo a sentir uma presença de Deus tão gloriosa, porque a Bíblia aberta é o próprio Deus falando com você. Você não está lendo um livro qualquer, não é um livro de filosofia, história, isso ou aquilo, não. Este livro é o próprio Deus falando com você. Pastor, eu quero ouvir o Senhor, abra a Bíblia. Pastor, eu quero uma direção de Deus, abra a Bíblia. Pastor, eu preciso que o Senhor me dê uma instrução muito específica, abra a Bíblia, porque a Bíblia aberta é Deus falando com você, amém? Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. 28, e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. 29, e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. 30, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. 31, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? 32, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. 33, e então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. És verdadeiramente o Filho de Deus. Você pode aplaudir ao nome de Jesus por esse texto? Senhor, é a tua palavra para que o teu nome seja glorificado no meio da tua igreja. Amém, amém e amém. Pode se assentar, por favor. Pode se assentar. Glória a Deus. Deus abençoe a vida da IPA Brasil. Glória a Deus por isso. E daqui a pouco é IPA Natal. Isso? IPA Natal, meu Deus, coisa boa. E já tem algumas outras IPAs por aí? Já estamos sonhando com alguns outros lugares. IPA Natal, Itajaí, o lado de lá, né? O lado de lá, né? É ao contrário, né? Para cá e depois para lá. Glória a Deus. Os missionários estão ali. Cadê os? Itajaí. Glória a Deus. É o casal? Glória a Deus. Glória a Deus. Você sabe que um pastor, ele não nasce para si, ele nasce para os outros, né? Você sabe que o pastor, ele é a resposta da oração de alguém. Então, se nós estamos sonhando com um lugar, é porque tem gente lá que está orando e clamando. Moisés nasceu para o clamor dos hebreus. Moisés nasceu para o clamor dos hebreus. Glória a Deus. Meus irmãos, Jesus é lindo demais. Jesus é lindo demais. Queridos, lendo esse texto, nós vemos, todos nós aqui já conhecemos esse texto. E se o Senhor assim permitir, depois eu quero ler Êxodo 14. E hoje o texto fala muito sobre águas, muitas águas. Mateus é Jesus andando por sobre as águas, o barco sendo açoitado pelas ondas. Êxodo 14 é Moisés abrindo um mar vermelho. Então hoje tem muito a ver com água, muito a ver com água. E ambos tinham que atravessar. Para eles chegarem do outro lado, eles precisavam atravessar as águas. Nós temos que entender algumas questões aqui muito importantes para nós, como cristãos, e que estamos nos preparando nesse ano de 2026 para vivermos algo inédito na presença do Senhor. Se eu quero viver algo inédito na presença do Senhor, eu tenho que estar disposto a realizar, a efetuar travessias inéditas. Os discípulos, eles tiveram que realizar uma travessia inédita. Moisés, em Êxodo 14, a partir do versículo 10, para ele alcançar aquilo que o Senhor teve, aquilo que o Senhor tinha para a vida dele e para o povo, ele teve que estar disposto a realizar uma travessia inédita. Se eu quero viver o inédito, eu preciso estar disposto a caminhar por lugares inéditos. Você pode repetir isso comigo? O inédito
é acompanhado de uma caminhada inédita. E nós vamos ver tanto em Mateus 14 quanto Êxodo 14, que em ambos os textos houve algo muito importante para nós, hoje nesse primeiro ano de 2026, houve uma direção, tanto em Êxodo 14, o Senhor direcionando, quanto em Mateus 14, o Senhor também estava direcionando. Moisés foi conduzido pelo Senhor para atravessar o Mar Vermelho. Ele poderia ir por outras rotas, por outros caminhos, mas o próprio Deus direcionou Moisés a atravessar o Mar Vermelho. Quando nós lemos Mateus 14, o versículo de número 22, olha como a Bíblia nos relata o ocorrido. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado. Ou seja, os discípulos também foram direcionados pelo Senhor para atravessar esse rio, esse lago, esse mar. Queridos, prestem atenção, se nós queremos viver o inédito, nós temos que estar dispostos a sermos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Se nós queremos viver o inédito, nós precisamos ser direcionados pelo Senhor. Guarde bem esta palavra no seu coração que eu vou te dizer agora. E você que costuma anotar os relatos, anote aí o que eu vou te falar agora. Toda promessa carrega uma direção. Anote isso daí. Toda promessa carrega uma direção. E eu chego a dizer mais, meu irmão. Qual que é o seu nome, querido? Estava mandando um WhatsApp agora, né? Estou brincando, eu sei, o músico não para, é o tempo todo trocando estou só brincando, viu, querido? Marcos, nós temos que entender o seguinte: toda promessa carrega uma direção. Agora deixa eu perguntar o nome do nosso outro querido irmão aqui, que não está no ato, brincadeira. Como que é o seu nome, meu querido irmão? Kleber e Gilson. Kleber e Gilson, eu chego a dizer que toda promessa carrega uma direção. E eu digo mais, não existe promessa sem direção. Promessa sem direção é ilusão. Promessa sem direção, meu irmão, é perca de tempo, é forçar a sua mente para algo que Deus não prometeu para você. Porque o mesmo Deus que promete é o mesmo Deus que direciona. Existem muitas promessas para esse ano de 2026, e eu preciso que você prepare o seu coração, porque a cada dia, a cada mês, a cada semestre, a cada semana, o Senhor vai nos direcionando, vai nos conduzindo, vai nos mostrando qual será o próximo passo. Por quê, pastor? O objetivo não é o mar, o objetivo não é o lago, o objetivo é chegar do outro lado. Alguém está entendendo aqui essa palavra? Porque do outro lado existe um propósito, do outro lado existe um objetivo, existe um plano da parte de Deus. Então, no nome de Jesus, sim, existe um mar, sim, teremos que pegar o avião, sim, teremos que viajar, mas o objetivo não é a viagem, o objetivo é o que vai acontecer depois que a viagem acabar. Alguém está entendendo aqui essa palavra, por favor? Oh, Jesus, aleluia. Repita assim comigo: direções constroem promessas. Queridos, nós precisamos nos apegar às direções de Deus. Eu chego a te dizer que tão importante quanto a promessa é a direção, porque a ausência da direção anula a promessa. Não, eu vou repetir isso aqui de novo. Tão importante quanto a promessa que Deus te fez é você estar apegado, agarrado com todas as suas forças à direção, porque a ausência da direção, ela anula a promessa que foi feita. Então nós temos que entender o seguinte: se a promessa é o que os céus liberam sobre nós, a direção é a resposta da terra para os céus. Você consegue entender? Como assim? Os céus liberam a promessa, os céus liberam a direção, mas a minha disposição de cumprir a direção é a minha resposta para Deus. Senhor, o Senhor prometeu e eu vou ser fiel na sua promessa. O Senhor me deu essa palavra e eu vou até o fim nessa palavra. É mais ou menos o Senhor Jesus olhando para os apóstolos, dizendo assim, para os discípulos: entrem no barco e atravessem. Surgem as tempestades, se levantam os ventos, o barco começa a ser açoitado. Repita assim comigo essa palavra: açoitado. Essa palavra açoitado no grego
ela remete à seguinte ideia: é como se fosse as ondas batendo com tanta força, semelhante a um chicote que bate com tanta força contra algo, que começa a querer desfazer esse negócio. Então ele bate com tanta força que corre o risco de quebrar. É como que as ondas chicoteando o barco, pá! Pá! E o barco, a estrutura do barco começando a sofrer. Pastor, então o que você está querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso é que naturalmente o risco de vida era verdadeiro. O que eu estou querendo dizer com isso é que o risco de vida era verdadeiro. Eles tinham sim um motivo natural. Ah, meu Deus, eu vou começar a ministrar, hein? Eles tinham sim um motivo natural para temer. Aquele medinho bate no coração. Ou não bate? Sim. Sabe por que bate? Porque as ondas são de verdade. Se a Bíblia está dizendo que está açoitando, é porque é como um chicote batendo com tanta força que parece que o barco vai começar a se desfazer e todo mundo vai perecer naquele lugar. Sim, meu irmão, anote isso daqui, pelo amor de Deus. E para o Brasil, anote isso daqui. Você precisa anotar: não existe promessa sem risco. Não existe promessa. Apóstolo, eu estava orando e falando: Senhor, tem que ir lá ministrar, porque foi o Senhor que deu a direção, a palavra é do Senhor, eu não tenho nada a ver com isso, é o Senhor. Foi o Senhor que prometeu. Eu vi o vídeo que mandaram para mim, eu vendo aquele vídeo falando: misericórdia. Jesus era só minha carne ali, mas o Espírito era o Senhor. A palavra é tua, não é minha. Porque a alma começa a estremecer. Aí eu estava orando para trazer uma palavra hoje, uma direção de Deus. E aí, irmãos, é Jesuscidência no negócio. Mateus 14, mar. Êxodo 14, mar. Vocês vão morar onde? Natal, mar. Água. A obra vai abrir aonde? Perto da água. Anota aí, para depois não. Mas Jesus prometeu, e agora? Não existe promessa sem risco. Não existe. Sim, as ondas, o mar vai ficar bravo. Sim, sim. Ei, pastor Marcelo Júnior, está confortável aí, varão? Depois não vai falar que eu não avisei, tá? Senhor, ninguém mandou tu erguer a mão falando: Jesus, eis-me aqui. Não ergueu a mão? Gostosinho esse ambiente aqui, né? Ó, pode continuar, tá demais, pode continuar. Ó, é Jesus purinho, eu sinto a unção do Espírito aqui. É no 3. Só que nos bastidores não vai ter isso aqui. E o altar é consequência do que acontece nos bastidores. A questão não é o texto que eu abro aqui para pregar. A questão é o texto que eu vivo quando eu estou fora desse altar. Não oramos por promessas? Não existe promessa sem risco. E eu venho aqui essa noite direcionado pelo Espírito Santo de Deus para dizer: sim, o Senhor prometeu. Sim, o Senhor está nessa promessa. Mas se não estivermos atentos à direção, o barco afunda e o mar fecha. Sabe por quê?
uma vez que saímos do Egito, Faraó só nos recebe de novo mortos. Ou seja, não tem volta. Toda promessa é um caminho de uma só mão. Você vai e não tem como voltar. O que isso significa? O propósito de Deus foi startado aqui para esse lugar. Chegou o tempo de viver esse novo ciclo, para ir para o Brasil. E quando eu digo ir para o Brasil, não estou falando daqui, eu estou falando do propósito de Deus para essa igreja nessa nação. Foi startado. Só que pastores e líderes ouçam. Pastores e líderes ouçam. Líderes que eu digo trabalhadores. Todo trabalhador aqui é um líder dessa igreja. É um caminho sem volta. E nós temos que estar atentos. Pergunte assim para mim, por quê? Porque nem todos que saíram do Egito entraram na terra prometida. Anote isso aqui no coração, hein? No coração. A terra prometida não é para quem saiu do Egito. A terra prometida é para quem se posicionou no deserto. Anote isso daqui. A questão não é quem está saindo. A questão é quem vai se posicionar. Que Deus vai fazer, eu não tenho dúvida alguma. Mas eu venho aqui essa noite declarando: não vai faltar unção, não vai faltar poder, não vai faltar sabedoria, não vai faltar conhecimento, não vai faltar habilidade, não faltarão os ajudadores necessários para. Porém, se os céus prometeram, a nossa responsabilidade é sermos fiéis à direção que o Senhor nos deu. Porque o que garante promessa não é choro, o que garante promessa não é dor, o que garante promessa não é sofrimento, o que garante promessa não é humilhação, e o que garante promessa também não é exaltação. O que garante promessa é fidelidade. Sermos fiéis à direção que o Senhor nos deu para esse novo ciclo. Se é para Jesus, você pode aplaudir com mais força. Pode voltar. Aplauda com mais força. Glorifique o nome de Jesus aí. Enquanto você aplaude, glorifique o nome dele aí. Oh, te adoramos, Jesus. Ei, e para o Brasil, Jesus está falando aqui para você essa noite. Se você for fiel, eu estarei com você. Se você for fiel, eu garanto a promessa. Se você for fiel, eu garanto o sustento, eu garanto a provisão, porque quem eu envio, eu sustento. Oh meu Deus, oh meu Deus, eu creio. Oh aleluias, oh aleluias, oh eu quero mais. Darabachuriando, rebecando, arabalabás. Oh, eu quero mais. Oh, eu quero mais, Jesus. Enche-me de ti, Deus. Enche-me de ti, Deus. Feche os seus olhos aí, feche os seus olhos, abre o teu coração. Deixa o Espírito Santo conduzir esse culto aqui. Deixa o Senhor encher o teu coração aqui essa noite. Oh, deixa Ele te libertar dos teus traumas. Deixa Ele te libertar do teu passado, porque Ele tem um futuro extraordinário para você. Oh, eu quero mais de ti, Deus. Eu quero, Senhor, eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor, eu quero, Senhor. Eu quero ser pastoreado, Jesus. Eu quero ser instruído, Jesus. Eu quero ser conduzido, Jesus, porque o Egito não me serve mais. Oh, Deus. Oh, aleluia.
Abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 11. Oh Jesus, oh Jesus. Arabarabachore blecandarabas. 33. Ô Alan, vem cá, me ajuda, meu irmão, vem cá. Vem cá, eu não sei nem se era você hoje, perdão, viu gente, eu não sei, mas o Alan é um querido, Oh Jesus. Se o Senhor te fizer crescer, você vai cobrar para cantar? Sim, Ele conhece as suas necessidades, mas quem te sustenta é Ele. Ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, e nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Uma outra versão diz assim, que se os teus olhos forem maus, se a luz que ilumina os teus olhos são maus, todo o teu corpo será mau. Se os teus olhos são bem iluminados, todo o seu corpo será bom. Você percebe que o que determina aqui é a sua disposição de enxergar? Os meus olhos são bons ou ruins? Porque a questão não é se o lugar é bom, a questão é se eu enxergo como Deus enxerga. Porque não enxergar como Deus enxerga, é invalidar tudo que Ele coloca nas minhas mãos. A questão não é o que vai acontecer agora em 2026, a questão é se eu estou enxergando como Deus enxerga. Porque se eu enxergo como Deus enxerga, o que é problema passa a ser oportunidade. Não importa se eu só tenho 5 pães e 2 peixes, o importante é que se eu estou enxergando bem, se eu estou enxergando certo, se eu estou enxergando como Deus enxerga, os 5 pães e os 2 peixes são suficientes para alimentar toda a multidão. A questão não é se eu estou no meio de um mar com ventos e tempestades açoitando o meu barco. Não, a questão não é essa. A questão é eu estou enxergando como Deus enxerga. Porque se eu enxergo como Deus enxerga, eu começo a fazer como Jesus fez. Eu começo a andar sobre as águas. Eu começo a ter autoridade para dar ordem ao mar, ao vento. Se eu começo a enxergar como Deus enxerga, eu paro de olhar para os egípcios, eu paro de olhar para o tamanho do mar, e eu começo a fazer como Deus fez. E como Deus fez? Deus falou para Moisés: eu te dei um cajado e você tem uma mão, ergue esse cajado, ergue essa mão e dá uma ordem ao mar, porque você vai abrir o mar. Meu Deus, preste atenção, repita assim comigo: se os olhos são bons, todo o corpo será bom. Repita comigo: se os olhos são maus, todo o corpo será mau. Olhe para o seu irmão e pergunte para ele: como você tem enxergado a sua vida? Pergunte aí para ele: como você tem enxergado a sua vida? Meu Deus. 34. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também todo o seu corpo será tenebroso. 35.
Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Observe a sua forma de enxergar. Por quê, pastor? Volta lá comigo, por favor, vamos ler a Bíblia, volta lá comigo, Mateus 14, volta aí, Mateus 14, versículo de número 26, 14, 26. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: não era um fantasma, eles só não estavam enxergando da forma correta. Não era um problema, eles só não estavam enxergando da forma correta. Pastor, o que você quer dizer com isso? Espera aí, vamos continuar. Assustaram-se dizendo: é um fantasma. E gritaram com... Espera aí, então quer dizer que as emoções foram influenciadas porque enxergaram da forma errada? Presta atenção. Quem vive errado é porque sente errado. Quem sente errado é porque enxerga errado. Se eu enxergo certo, eu sinto de uma forma certa. Se eu sinto de uma forma certa, eu vivo de uma forma certa. Porque a minha vida é consequência das minhas emoções, equilibradas ou desequilibradas. Pastor, mas onde está o Espírito? O Espírito está para equilibrar suas emoções. Gálatas capítulo 5, versículo 22, o final do texto vem e diz assim: o equilíbrio, a temperança, o domínio próprio. Porque se tem o Espírito, tem o governo das emoções. Você pode repetir isso comigo? Se tem o Espírito, tem o governo das emoções. Pastor, mas por que é importante o governo das emoções? Simples, para não tornar uma oportunidade um problema. Simples. Jesus está vindo como solução. Vamos acalmar o vento. O que os discípulos fizeram? Desesperados, começaram a gritar com medo: é um fantasma. Aí o que Jesus fez? Preparam aí. O que Jesus fez? 27. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tem de bom ânimo, não. Uma pergunta: primeiro Jesus acalmou a tempestade ou primeiro Jesus acalmou os discípulos? Porque antes dele fazer do lado de fora, primeiro ele vai fazer do lado de dentro. Entendeu isso? Espera aí, quem que enviou os discípulos para atravessar aquele lago, aquele mar? Quem que enviou? Quem? Jesus. Os discípulos estavam debaixo do propósito, sim ou não? Sim ou não? Sim. Quando Jesus chegou, Jesus acalmou ou não acalmou a tempestade? Os discípulos não tinham autoridade? Sim ou não? Quem que enviou? Então peraí, Jesus me envia para um problema para eu perder para esse problema? A questão não é perder para o problema, a questão é equilibrar, equalizar o que você sente. Porque quando você organiza o que você sente, você muda o que você vive. Entendeu isso daqui? Jesus não enviou os discípulos para perder para a tempestade, para morrerem afogados. Jesus enviou os discípulos para ter uma experiência sobrenatural. Mas quem estava governando o ambiente? O medo e as emoções. Medo de morrer, medo da tempestade, medo do mar, medo do barco não aguentar. Mas espera aí, quem que enviou? Então como eu equalizo, como eu equilibro as minhas emoções? Parando de olhar para o momento e me recordando da direção. Atravessem o mar. Atravessem o mar. Jesus não disse assim: cheguem no meio do mar, fiquem com medo e afundem. Não, Jesus disse: atravessem para o outro lado. Eu espero vocês do outro lado. Ei, Ipa Brasil, você está ouvindo aqui essa palavra? Não importa o tamanho da tempestade, não importa o tamanho dos ventos, o importante é que quem direcionou garante. Meu Deus. Olha para quem está perto de você e fala para ele aí: quem direcionou garante. Mas a pergunta não é se ele garante. A pergunta é se eu estou pronto para equilibrar as minhas emoções.
Alan, quem mandou? Quem escolheu? Quem enviou? Quem deu a direção? E quem estava atrapalhando? O Alan. As emoções estavam atrapalhando. Porque Jesus não erra, mas as nossas emoções desequilibradas atrapalham. Ah, Jesus, eu vou pregar, eu estou em casa e eu quero fazer uma visita naquele lugar maravilhoso. Eu quero. Jesus, levanta a gente para patrocinar isso aí que é caro para valer. O Senhor me usou para profetizar, o Senhor também pode me usar para pisar lá na terra, não pode? Ou melhor dizendo, na areia. Meu Deus. Ei, Iba Brasil, presta atenção aqui. Ouve aqui. Ouve aqui. O Senhor fez uma promessa. O inimigo não pode impedir. Então o que ele faz? Tenta te desequilibrar. É só isso. 2026 tem uma promessa. O inimigo não pode impedir. Qual é o nosso papel? Posso brincar aqui falando sério? O meu papel é: eu não vou dar chilique em 2026. Olha para o seu irmão para pensar, você não vai dar chilique em 2026. Ele não mandou entrar na faculdade, ele não mandou estudar, ele não deu a direção. Ei, eu aprendi isso aqui de um missionário que eu amo demais: quem aponta, paga a conta. Vamos lá. Parece... é só um texto, né, pastor? Os olhos são a candeia. Se os olhos estão enxergando bem, o corpo vai bem. Se os olhos estão enxergando de forma errada, vai dar tudo errado. Pastor, é só um texto. Vamos lá, eu vou terminar com esse texto. Êxodo 14. Êxodo 14. Versículo de número 10. Êxodo 14, 10. Quem achou, dá um glória bem alto aí. Quem está sendo ministrado pela palavra, dá um glória a Deus aqui. E aproximando-se, e aproximando Faraó. Quem? Faraó. Os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E o que? Acreditaram muito. Fizeram o quê? Temeram. E aí, porque eles temeram, eles fizeram o quê? Então os filhos de Israel, eles não clamaram por reconhecimento, clamaram por necessidade. Eu não clamo porque reconheço quem é a minha resposta, eu clamo porque eu estou morrendo de medo. E o problema não é começar clamando assim, o problema é viver clamando assim. Eu já tive muitas experiências na presença do Senhor que me ensinaram o suficiente. O que, pastor? Que eu não preciso mais clamar por medo, porque a minha resposta tem um nome: Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Se necessário Ele envia anjos, se necessário Ele abre portas, se necessário Ele abre mar vermelho, se necessário Ele envia codornizas, se necessário Ele faz brotar água da rocha. Então não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho do desafio, o importante é que a minha resposta tem o nome: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Pergunte assim para mim, pastor, qual o problema de clamar por necessidade? É simples. O problema de clamar por necessidade é que você clama por um momento, mas continua vivendo como escravo. Esse é o problema. Senhor, eu tenho meu cartão para pagar. Senhor, eu tenho... É errado.
É errado orar para pagar o cartão? Não. O errado é orar só para pagar o cartão. Eu não oro porque eu reconheço Jesus. Eu oro porque eu tenho um problema com a conta. Pastor, isso é coisa da tua cabeça. Então lê o próximo versículo aí. Está aí, está aí. Lê aí o próximo versículo. E fizeram o quê? E abriram a boca para escravizar todo mundo que estava perto com relação ao passado. Porque já que eu não tenho coragem de avançar para o meu futuro, eu abro a boca para escravizar todo mundo no meu passado. Vocês estão entendendo isso aqui? Pastor, o que a palavra quer, em qual sentido a palavra quer direcionar aí para o Brasil hoje? Simples. Existe uma promessa, tem um mar. Se houver fidelidade, o rompimento é garantido. Existe uma promessa para a tua casa, mas não é porque tem promessa que não tem mar. Entendeu? Mas o importante não é o mar, o importante é o meu coração aberto. Porque se eu estou com o coração aberto para reconhecer quem Ele é, o que é grande se torna pequeno. O problema que era grande diminui. A unção cresce e eu supero o que eu tenho que superar. Olha só, clamaram por necessidade. E o problema de clamar por necessidade é que você resolve um momento, mas continua sendo escravo. Abriram a boca, não acabaram de clamar ao Senhor, terminaram de clamar, começaram a murmurar. Moisés, 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 como se Moisés era Deus. Espera aí, eu clamo para o Senhor e murmuro para o homem? Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste O Senhor prometeu. Quando eu estou aqui, a câmera pega assim, é tranquilinho, tranquilinho. Posso sair girando aqui que ela pega. Aleluia. Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste. Quem prometeu que eles iam morrer no deserto? Repita assim comigo: o medo, as emoções desequilibradas. Sabe qual é o problema de não equilibrar suas emoções na presença? Sabe qual é o problema? O problema de não equilibrar as suas emoções na presença é que você fará dos teus sentimentos um Deus na tua vida que vai determinar o teu futuro. Esse povo que murmurou, eles não entraram na terra prometida. Eles estavam certos. Todos morreram no deserto. Mas quando Deus tirou eles do Egito, o Senhor falou que eles iam morrer no deserto? Não. Quem determinou o futuro deles? O Deus deles. As emoções desequilibradas. O problema não é desequilibrar, o problema é viver desequilibrado. Qual a solução? Errou? Jesus, eu me arrependo, eu anulo tudo que eu disse aqui agora. Senhor Jesus, é o Senhor quem governa a minha vida e eu confio o meu futuro nas tuas mãos. Acabou, acabou, é só isso. Eu vou terminar contando um testemunho e terminando esse texto aqui rapidinho. Nós estávamos orando com uma irmã lá na igreja, que há muito tempo ela estava solteira. E ela veio sofrendo por muitos anos tal, e ela já tinha uma idade avançada, teve outros relacionamentos, mas não direcionados pela palavra. Então você já sabe como é que estava a vida, né? E aí foi ajustando, consertando, a vida foi melhorando, as coisas alinhando. Só que o varão não chegava, E a irmã já estava com uns quase 50. Porque se relacionou pela vida inteira sem Jesus. Aí você, tudo que as tuas mãos constroem, anota isso aqui, tá? Anota aí. Tudo que as tuas mãos constroem, os teus braços terão que sustentar. Tudo o que Deus constrói, Ele sustenta. Esse é o segredo.
Aí a irmã, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, pastor, eu vou morrer sozinha. Esse é o meu chamado, pastor. Eu estou achando que esse é o meu chamado. Fica quieta, irmã, fica quieta, não tem o que falar, fecha a boca, irmã. Não invalida a minha oração, não. Eu estou aqui orando, Jesus vai enviar. E a irmã é top, tá? A irmã é top. Top que eu digo assim, ela é uma líder extraordinária na igreja. Extraordinária. Uma mulher valorosa, guerreira, águia, visionária. Só que com um espinho na carne. E que por muitas vezes, por não vigiar, as emoções vão dominando. Só que quando você anda com as pessoas certas, o errado não prevalece. Você entende? Por isso que mais importante do que ser certo é andar com as pessoas certas. Porque o dia que você vacilar, alguém te segura. Eclesiastes está escrito isso. Aí a irmã, naqueles dias que ela estava muito triste, ela tem uma liberdade muito grande conosco, porque nós cuidamos dela assim por muitos anos. Então virou uma filha espiritual para nós. Nós amamos ela assim de todo o coração. E aí um dia ela, triste, nós estávamos jantando, e ela, pastor, eu não aguento mais, pastora, está muito difícil. E eu assim, por dentro pensando, Senhor, está judiando dela mesmo, porque eu não ia falar isso para ela, mas estava judiando mesmo, que já é a irmã sofrendo com vontade. Pastor, o que isso tem a ver com a palavra de hoje? Você vai entender, calma, você acha que eu estou aqui perdendo tempo, né? Contando historinha. Aí, ela falando e eu pensando aqui, Jesus, ela está sofrendo mesmo, Senhor, agora até eu concordo, já está dando limite já, Jesus. Ajuda ela aí, Senhor, ajuda, mas eu não vou falar isso para ela, para não dar moral, para desequilibrar as emoções dela de vez, né? Eu por fora, firme, por dentro falando, Jesus, tem misericórdia, tem misericórdia. Aí ela num momento de rompante assim, brava, ela olhou assim do nada, quer saber de uma coisa, pastores? E ela é meio extravagante assim, quer saber de uma coisa, pastores? É o seguinte, eu também não escolho mais ninguém, se Deus quiser, eu não estou nem aí, vai ter que falar com vocês primeiro, eu não quero nem conversa. O anjo estava passando perto, que assim seja, anotou, se lascou, anotou. Resumo da história, 1 ano depois, paz, pastor, tudo bem e tal, eu me chamo fulano de tal, e eu estou há 1 ano orando por uma pessoa aqui, e eu sei que ela é da sua igreja, e eu estou muito disposto a conhecer essa querida irmã, e eu sei que o costume é o homem pedir para os pais, mas eu reconheço que você é uma autoridade espiritual na vida dela, e eu quero orar por ela e conversar com ela, caso o Senhor me autorize, sem falar com ela. Ela não sabia, ele veio falar comigo. Eu olhei para ele e falei, e não é que Deus faz mesmo? Aí me veio uma música na hora, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia, pode continuar aí mesmo, não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Segura aí! Dia 2 de janeiro nós realizamos o casamento dela no altar da nossa igreja, assim como havia sido profetizado. Você pode aplaudir o nome de Jesus por isso? Um homem extraordinário, com um caráter maravilhoso, servo, mas servo que constrange, primeiro a chegar, um dos últimos a ir embora, para frente, desenrolado, cuida dela como se, nossa, ei Jesus, obrigado, o Senhor tirou um peso das minhas costas. Aí no dia do casamento eu fiz questão de cantar essa música, com certeza chamei o louvor, todo mundo, vamos arrebentar com essa música, que chegou o dia da minha vitória. Aí ela falou, pastor, quem está casando sou eu. E eu respondi, mas a oração é minha e da pastora, porque nós oramos por esse dia, porque não te aguentávamos mais. E é verdade,
Na maioria das vezes que eu encontro ele, eu dou a paz, resposta das minhas orações. A entrada não foi para acabar. Na hora de acabar, nós arrebentamos, colocamos no máximo. Na hora de acabar o casamento. Queridos, parece brincadeira tudo que eu falei, né? Eu utilizei um meio descontraído para te mostrar um princípio bíblico. A palavra diz em Romanos assim, que Deus chama a existência das coisas que não existem como se já. Agora olha como esse texto de Êxodo 14 termina. Versículo 11. Eles estavam murmurando e reclamando, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Versículo 12. Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Ou seja, nós somos tão covardes que nós queremos morrer como escravos. Isso aqui é perturbador. Versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo: não. Ou seja, Deus vai fazer, mas antes dele fazer, coloca as suas emoções em ordem, para que o que você sente não atrapalhe o que Deus vai fazer. Entendeu? O texto continua. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai, não sabe o que falar, fica quieto para não atrapalhar a promessa. E vede, porque se a tua boca não atrapalha, os teus olhos verão. Ah, isso aqui é forte, hein? Anota aí que isso aqui vem fresquinho. Agora vem uma baguete do céu assim, ó, pá! Anota aí: se a boca não atrapalha, os olhos verão. Forte, hein? Não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor, porque é o Senhor quem faz. A glória é do Senhor, a honra é do Senhor, o louvor é do Senhor, e nós recebemos a sua graça e infinita misericórdia. Só isso que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais. Enquanto uns abrem a boca para murmurar e morrerem no deserto, outros decidem abrir a boca para profetizar. Que extraordinário! E o que Moisés profetizou literalmente aconteceu. Versículo 14: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Ou seja, o milagre do Senhor vai calar a murmuração de vocês. Meu Deus, como isso é forte, né? 15: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que... Mas espera aí, como é que eu vou marchar se atrás egípcios e à frente o mar? Aí o Senhor dá direção, porque não existe promessa sem direção. A ausência da direção anula a promessa. Eu estou terminando como eu comecei. Versículo 16: e tu, termino nesse texto, levante a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em... Quem que Deus disse que ia abrir o mar? Quem? Moisés. Não era Deus, era quem? Direcionado pelo Senhor. Você percebe o que a presença faz? Moisés, eu te escolhi, mas eu não vou fazer. Quem vai fazer é você. Você vai estender o cajado que eu te dei, vai erguer as mãos que você tem e vai dar uma ordem, e o mar vai se abrir por direção tua. Eu termino no nome do Senhor Jesus, profetizando sobre a IPA Brasil. Vocês têm um cajado, vocês têm mãos, e existe um mar à frente. Agora, pela ousadia do Espírito, profetizem, porque o mar se abrirá para a honra e glória do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor, se coloque de pé no seu lugar.